Ei, ô, família, what's up? Como é que é, Cabuenha? Pô, jacaré, como é que é, família, what's up? Eu tô aqui na presença do Mo. Um dos dias mais duros. Essa aqui. Cuidado, família. Se vocês mexerem com esse indivíduo, na minha mão, vocês estão fodidos. Meu nigga extremamente duro, família. Fala aí, Mocajingão, fala aí. Estamos aqui. Dica aí. Como é que é, família? Está-se bem ou não? Estamos aqui na casa, mais uma vez, como vocês sabem. Yeah. Portanto, peguem numa lapiseira, num papel e aprendam, hein? Mas, pô, boy, tens aí um material para mim. Antes de qualquer mamãe, calma aí, pô, tens um material, boy. Pô, eu sabia que você havia aqui no Pô, cubículo, pô. Você não pode me fatigar, boy. Pô, eu tava quase acabando, como tava cheio, Igor. Já tava à espera desse Wii, chegou agora, vamos dar até aqui, já passou o meio. E pô, meu irmão, pô, sabes como é que é essa da boa? Pô, da boa que sanguada, velho. Deixa eu girar aqui. Já tem meu nome do fundo. Família, pô. Choca. Porra. Porra, nada. Essa conta é feiticeira, boy. Porra, isso não é possível, boy. Yeah. Pô, acaba mesmo já isso, boy. Pô, isso não é possível. Yeah. Você que ali no cubículo, pá. Vamos abrir nossos caminhos, família. Se me bater, nós temos um mambo aqui, tá vendo? E a família, sejam bem-vindos ao Qual é a Ideia. Para quem já segue o canal há bastante tempo, sabe que esse é um quadro que sempre tivemos aqui no canal, Qual é a Ideia. E para quem está a seguir isso agora, eu vou explicar. O Qual é a Ideia é um quadro que temos aqui no canal em que os subscritores é que mandam, tipo, vocês é que vão ali nos comentários deixar o vosso ponto de vista sobre um determinado tema que nós vamos trazer aqui, uma espécie de debate, uma conversa, trocar aqui uma ideia como o homeboy David. Vocês vão deixar ali nos comentários qual é a ideia, qual é a vossa ideia em relação ao tema que nós vamos falar aqui hoje. Dica, e hoje nós vamos falar sobre a Medtape, ok? A Medtape a Medtape é uma editora, né? É uma editora das editoras mais antigas que nós temos aqui no game, ok? Teve sempre aí. E vamos então tentar fazer um resumo da Medtape passada e até agora. Vamos lá, a questão que a moto deixa aqui é: será que a Medtape morreu? Ou a Medtape ainda continua viva? Morreu ou continua de pé no jogo? Vocês vão deixar os vossos comentários ali, mas nós vamos também dar aqui o nosso ponto de vista em relação àquilo que é a Medtape. Então, para você que ainda não é subscritor, subscreva, deixa o like, ativa o sino. Essa é uma receita. Primeiro, subscrever, deixar o like, ativar o sino de notificações e depois deixar o teu comentário. Então, faz esse mal agora. Toma a tua espera. Tá em dia! Então vamos começar pelo fazer primeiro aqui, temos aqui alguns tópicos, vamos começar pelo histórico, ou seja, o historial em torno da Medtape. David já disse bem, é uma das maiores editoras do jogo e está nas ruas há bastante tempo. Dá um point. Foi formada pelo Samurai, né? O pessoal aqui conhece o DJ Samurai. Formou a editora em 1999, né? Tipo, só pelo nome, mas tornou aquela cena mesmo já assim viva, mesmo já a trabalhar em 2001. Lançou, a sua primeira obra foi o EP dos Hemoglobinas. O EP Carnes, né? EP Carnes, já. Medtape então entra no jogo já com um EP que fez boa de confusão naquele tempo. Foi a primeira produtora, a primeira editora, independente daquilo que era o hip hop, aquilo que era o gay. Ela lançou um álbum. Que foi o álbum do EP, né? O EP dos ela lançou o EP. Aqui não é o EP dos Hemoglobinas. Em 2001, o EP Carnes dos Hemoglobinas. Se eu bem me lembro, essa EP saiu em cassete. Ficou a girar mesmo em cassete, porque naquela altura não tinha a cena dos CDs, não sei o que. Era mesmo era uma cassete, eu me lembro. E é mesmo a imagem na internet da cassete, mesmo tipo original. Samurai, de quando em vez, vai publicando tipo mambo e sobre cenas do tipo mesmo da Boy Time. Eu acho que eu me lembro de já ter visto essa cassete do EP dos Hemoglobinas, EP Carnes, que saiu em formato cassete.
E como o David disse bem, tipo, a Metape só está na rua desde 1999, como no meu ponto de vista, pelo menos, como ideia. Porque o Samurai lançou um primeiro projeto em 1999, que tem como título Ruas de Luanda, que é a partir dali que eu acho que, tipo, que foi criada a Metapes, que depois veio a se solidificar com, tipo, com a cena dos hemoglobina do EP Carnes, tipo, e em 2001. Mas o Samurai entrou no jogo já, porra, o Samurai entrou no jogo, tipo, entrar no jogo não diria, mas tipo, ter o primeiro contato com a cultura hip hop, pô, eu ainda não tinha nascido, boy. Sabes em que ano foi? Não sei. 1985, família. 1985. 1985, por acaso é o ano em que eu nasci, mas agora não sei qual é o mês, porque eu sou de outubro, e nem sei, não sei qual é o mês que o Samurai tipo, entrou, mas o ano foi esse, 1985, o DJ Samurai começou a ter os primeiros contatos com a cena do movimento, ele vivia na Tuga, e foi conhecendo o Mamos, eu li, por exemplo, uma entrevista do Samurai em que ele diz que assistia programas na televisão, a MTV na altura tinha uma cena que era um programa que passava tipo Mamos de rap, não sei o quê, e o primeiro contato até dele foi com a cena tipo do breakdance. Para quem não sabe, o Samurai também já foi rapper, ou pelo menos eu acho que tem, não sei quem me mostrou, mas acho que foi o Sanguinário, mostrou-me já há bom time, um freestyle do Samurai na rádio, tá sabendo? É o seguinte, eu começo por dizer que o desabafo na edição passada, e como tinha dito, foi de inteira responsabilidade do The Nexel, que como meu convidado teve direito à liberdade de se expressar. Se isto afetou ou não afetou alguém, é problema do The Nexel, mas eu não posso obstruir ou interferir o pensamento dos meus convidados. Se assim fosse, isto não seria um programa hip hop, mas sim um espaço de hipocrisia. Mas indivíduos ignorantes nem isto conseguiram perceber. E assim atacaram o Nike Raps, ou seja, o programa em si, e quando tal acontece, que é o caso em que o Cool Clever e o Kies Kelly cuspiram sem pensar para o ar e que agora vão levar com o mesmo cuspo na cara. É o seguinte, é eu Big Show Cidade, o que representa se não há mais suja falsidade, verdade escondida, só vejo hipocrisia. Como dizia, vocês vêm do nada com blas blas em demasia. E o Cool Clever, o que desejas? Desculpa lá se o Nike Rap tu invejas. Isto é para hipócritas e não para donzelas que tu beijas. Não destruímos nada, apenas defendemos o que é nosso. Hipócritas, no hip hop nós atiramos para o poço. Moço, tem cuidado, sou DJ, mas quando escrevo faço sentir-te um MC aleijado. És um carente, pois há muito abandonaste a tua mente. Cool Clever, que nome é este? Há muito o hip hop tu perdeste. Como te atreves a duvidar do Samurai e seu conhecimento? Enfrento, pois sou respeitado por cima e por baixo do cimento. Arrebento contigo ou qualquer inimigo, pois o hip hop eu represento. Violaram estupidamente esta cultura e sua lei. Yo, que és aquele, lá vês tu outra vez armado em DJ. Desconheces o termo, foges da verdade como se fosse do inferno. Andas perdido com o rap, não passas de um estafermo. Hip hop é vida, que és aquele sida. Simples como isso, não passas de um vírus. Criatividade escassa, meteste com quem não devias por faltarem-te quilos. Falta-te de inteligência, falta-te skills e vinis, falta-te a minha ciência. Portanto, aguardo pela vossa resposta com muito gosto. Por enquanto, lavem os rostos, pois estão sujos como Luanda e seus gotos. Seus marotos, meteram-se com quem não deviam. Com o que leva, não passas de um chinelo. És tão podre que prefiro mais as rimas do Big Nelo. Segue o meu conselho, tens mais é que te benzer. Assinado, DJ Samurai, com todo o prazer. Shoutouts, pessoal, vamos dar os shoutouts. Já teve aquela cena tipo do rap, mas não sei o que, mas sempre bem ligado mesmo a cena tipo a cultura, mas a área do hip hop que ele sempre esteve ligado é uma cena dos beats e a cena é mesmo tipo de produção, mas também já arriscou tipo a mandar algumas lines. E para quem não sabe, o Samurai também teve um programa, aliás, falando da Mad Tapes, o Samurai, a Mad Tapes já o Samurai, que é a mesma cena, foi a primeira pessoa, a primeira label editora a organizar um workshop de hip hop, sobre hip hop aqui na banda. Foi o primeiro gajo a fazer um workshop falar de hip hop, se hip hop é o quê, não sei o quê. Foi o Samurai, foi em nome da Mad Tapes, foi a primeira pessoa que organizou essa cena. Então, para quem não sabe, como eu estava a dizer, eu acho que tu sabes desse momento, tu vais dar também o teu point, que é o Samurai teve 2 programas de hip hop na rádio
Um deles foi na Rádio Lac, o outro já não me lembro onde é que foi, que era um programa que se chamava-se da Bondig, e o outro é um Nike Raps, que aconteceram muitos quiburos aí. Esse programa, o pessoal, era uma cena de rap, e o pessoal era bem livre aí, e já acontecia coisas polêmicas. Aconteceu, por exemplo, a cena do The Nexel, que arrebentou um freestyle ali naquele programa, que deu bem de polêmica, porque ele mandou para baixo muitos músicos. Foi tipo, foi uma cena tipo, tipo a Kendrick quando tirou o Control. Uma cena assim. Mas gingas, ele não pegou só tipo o pessoal do rap, pegou também outros cantores, mandou tipo pro caralho toda a gente, foi muito polêmico. E também já aconteceu uma cena de um rapper que eu esqueci agora o nome, não sei se era Anônimo, ou que é o nome do rapper, que mandou também umas linhas pro Iconoclasta, que é o que era Mata Fracos, o Enigma. Mandou umas linhas e tipo, naquela fase o Samurai tinha boas relações com o Iconoclasta, então acho que o Enigma mandou umas linhas para o Iconoclasta e o fato do Samurai estar a rir no programa, acho que o Iconoclasta não curtiu e mandou também umas lines, desde um sonho que ele manda umas lines para o Samurai. É isso, muita coisa mudou, o repertório nunca revoou e hoje é DJ T.O.I. O Samurai era meu câmbio e vibrou quando o Enigma me dissou em direto no programa dele de rádio, mas o Samurai é um DJ que nunca arriscou. E o Enigma hoje é o ex-Calshine, rap que nunca alcançou. Os Wave Gang vieram da NXL e o contrário, do Esquadrão 8 emergiu o gajo que é hoje o cacetado. Tipo tudo naquela fase, então era um programa fixe, né? Tinha uma liberdade fixe, os artistas mandavam as suas lines. Essa cena estamos a falar mais ou menos de 90 e tal, não, 2000. Já era tipo 2004, 2005, por aí. E para dizer também que o Samurai é daqueles, assim, tipo de DJs, bué colecionadores mesmo, ou seja, quase todo DJ naturalmente tem de ser colecionador, né? E o Samurai em termos mesmo daquilo que é o rap, houve uma fase em que para chegar rap americano ele tinha tipo uma connection com o Iconoclasta, faziam chegar o produto aqui na banda, rap americano principalmente, e as niggas faziam chegar mesmo na banda, ok? Portanto estamos a subir, estamos em 2015. Agora, só para falar tipo de lançamento, que era tipo antigamente, a partir tipo 2000, depois de sair a cena dos Hemoglobina, o Samurai lançou artistas tipo Bob, né? Tipo Afro Cat, lançou tipo Clever, o single Cultivar não álbum, mas sim um single, tirou tipo Absolutos, tirou Dita Fina, né? O Raftag. Tirou o Raftag, então, tipo, só para vocês sentirem mais ou menos. E tinha desculpa lá te cortar, e tinha rappers que o Samurai simplesmente, pelo menos aquilo que é o nosso ponto de vista, o Samurai simplesmente assinava para lançamentos e tinha artistas que eram mesmo da Metapes, tipo, por exemplo, o Bob, o Raftag e o Afro Cat. Por exemplo, o Raftag. O Afro Cat eu não ouvia assim tantos mambos dele, mas por exemplo, o Raftag dá uma sensação que é mesmo tipo Metapes fundação, tipo, tá um gajo que teve mesmo lá tipo desde o princípio, só porque a cena dele foi o Xing, foi lançado em 2002 e o Samurai tipo instituiu uma cena da Metapes em 2001. Então acho que é um gajo que tipo estava mesmo lá e já andar com o Samurai naquela fase. Então o Samurai lançou o projeto depois da cena do EP Carnes em cassete, lançou a cena do Raftag, o projeto Xing, no qual o projeto Xing tem também instrumentais do Samurai. Sim, tem o Samurai produzia também. Mesmo o álbum do Tafinha também tem beats do Samurai. E depois lançou a cena do Bob, que era o Underground Consciente, em 2002 também. E depois depois lançou o Bobinagem em 2004, Bobinagem saiu em 2004 e outros trabalhos que foram saindo em nome da Metapes, ou seja, a Metapes durante anos e anos, estou a falar tipo 2000, estamos a falar 2002 até o mais recente, tipo o quê? 2015, o último álbum do Kid saiu em 2016, né? 15 ou 16, o Sombra, né? Não, dois lados da mesma moeda. 2016, estamos a falar de mais de 10 anos a suportar o jogo, a suportar o jogo, a meter material na via, e nós só estamos aqui a mencionar ainda tipo álbuns que eles foram lançando, por exemplo, não falamos do último Samurai, mixtape, o último Samurai, por exemplo, que eram mixtapes. Tinha duas, né? Lançou, acho que só saíram mesmo 2 volumes, mas são mixtapes que tiveram um grande impacto dentro do jogo, e era daquelas mixtapes em que os rappers sentiam-se mesmo buafiados para fazer parte daquilo, tipo, era muito importante estar ali naquele projeto, porque a Metapes e sempre foi uma produtora ou uma editora com um peso enorme dentro do jogo. Lembro-me também tipo, do Samurai ter feito parcerias depois com o pessoal da Tuga, tipo DJ Bomba Jack, de ter vindo para aqui também feiras de hip hop e cenas do gênero e disponibilizar material de fora, material que a Mota tinha pouco acesso aqui, o pessoal que não saía da banda, tipo
tipo Patuga, não sei o que, mas conseguia via Medtapes comprar um álbum, por exemplo, de um Valete, ou uma cena assim, fruto da parceria que o Samurai estabeleceu com o DJ Bomber Jack na Tuga, que tem mais ou menos os mesmos anos de estrada que o Samurai e também quase a mesma dinâmica em termos de moves dentro do jogo. E mesmo só para aumentar na cena de move, daquilo que é o repertório da Medtape, pela pessoa do Samurai. Samurai, por exemplo, já faz ou fazia, agora já não, claro que não, mas videoclipes. Videoclipes que o Samurai filmava. O Samurai, por exemplo, a cena de capas de álbuns, bué de capas de álbuns que tem ali no game, o Samurai que fez. Ou seja, a gente já tinha aquela visão, tipo, em termos de capa, em termos de... tipo uma cena audiovisual já antiga. Tá porque a área dele de formação, ele é formado em comunicação e audiovisual. Então pegou essa cena. Aquela qualidade que não havia antes o Samurai já trazia. Em termos de capa, em termos de vídeos, não sei o que. Para vocês terem uma ideia, o videoclipe do MC Capa, Atrás do Prejuízo. Hoje o sol nasceu mais cedo, começou o dia. O Galo cantou as 4 motivos para a poesia. Do álbum Incorrigível, não sei o que. Não, do álbum Incorrigível ainda. Não sei se no Caminho, não sei se o Caminhos tem videoclipes. Não me lembro do Caminhos ter tido videoclipe. Aquele som, a nação hip hop já não é necessariamente. Aquele é do Caminhos. Acho que o Samurai fez aquele é do Caminhos ou do Incorrigível? Aquele é do Caminhos. Então, o segundo álbum do Kid, o primeiro álbum do Kid é o Caminho. Não temos a certeza se esse vídeo foi ou não feito pelo Samurai, mas a música Atrás do Prejuízo do MC Capa, eu tenho a certeza absoluta que foi o Samurai que fez, porque também, aliás, está na ficha técnica da cena do videoclipe. Então, falamos aqui mais ou menos um bocadinho daquilo que é o historial, resumidamente claro, mas vocês depois podem aprofundar, há ali muito material disponível na internet, podem aprofundar mais sobre o historial daquilo que é o Samurai dentro do jogo, a entrada e aquilo que é a cena da Medtapes. Vamos pegar aqui um outro tópico, que é... vamos falar sobre o que agora? Vamos falar agora sobre o facto de o hip hop, depois desse todos os moves de 2002, 2008, não sei o que, a cena 2007, aliás, a cena até depois do álbum do Samurai ter lançado o álbum de Democracia do Hashtag, a cena do hip hop tipo esfriou Kosh. Aquela cena, aquilo que é o hip hop underground, né? Hip hop underground, ficou um cochito down, né? Antes disso estava em alta, mas chegou uma fase que estava um cochito down, não tinha assim ninguém tipo É claro que os que já faziam sempre tiveram aí, mas estava um cochito down. Foi depois... Porque depois também Boi de Madias bazaram da banda. Por exemplo, o Bob já tinha bazado. Só tipo o Iconoclasta, não sei o que também. Tipo, estavam mais fora do que não sei o que. Tinha tipo o Projeto Ngonguenha, né? Que era mais na cena da Mastercard, não sei o que, né? Mas pronto. A cena deu uma oferecida, né? Depois, olha, o próprio The Nexo também passou para a Rússia, não sei o que. Depois ele pegou no Kid e ele lança então um álbum Caminhos. Ou seja, aquilo que é a cena do underground, na boca do povo, volta novamente com a entrada do Kid na Medtape. E o álbum Caminhos foi um álbum dope, e um sucesso enorme. Por quê? Porque muito, no meu ponto de vista, para dar também o teu, porque o Samurai com esse álbum Caminhos quebrou muitas cenas que eram tipo regras da cena do underground. Por exemplo, se tu reparares no álbum Caminhos, o Kid basava na TV, o Kid... em termos de exposição, rádio, não sei o quê. Porque, por exemplo, tinha muitos códigos dentro do jogo, na cena do movimento underground, tipo, na TV ou no base. Por isso é que muita gente, por exemplo, aliás, muita gente, por exemplo, mesmo até o Valete, tipo, não aparece na TV, não sei o quê, na educação visual. Então era praticamente tipo, como um código de conduta dentro da cena do movimento underground. Tipo, não baso na TV, não vou na rádio, não é só de entrevistas, para mim é uma bofa. Então o Samurai quebrou essa cena, tipo, com o Kid. A cena do Kid foi um sucesso, por quê? Porque o Samurai percebeu que, tipo, ok, essa é uma cena que acho que atualmente já não faz sentido, mas, aliás, se muita gente curte da cena, então temos que expandir mais o mambo. Tem que chegar mais pessoas. Então o Kid já começou a aparecer tipo mambos de mídia, não sei o quê. Já com uma outra visão da Medtapes, no caso do Samurai, introduziu o Kid na mídia, não sei o quê. Acho que é um ponto de vista fixe, porque aquilo era a cena tipo, a cena do underground.
tipo, o que ele fazia, naquilo que ele fazia, a música que ele fazia era underground, mas o nome dele depois já passou a ser mainstream. Mainstream, né? Mas a cena que ele fazia era underground. Acho que de certa forma isso enriqueceu muito. E em todos os aspectos, tipo, se tu cantas se tu estás a cantar para a população, tu tens que espalhar, tens que espalhar a tua informação a mais gente, estás a ver? Só que esse mambo acabava por ser uma autodefesa, por exemplo, do people que fazia underground. Não necessariamente que os undergrounds não tinham que ir na televisão. Na verdade, a televisão não queria os unders. Eu vejo tipo dessa forma. Estás a ver? Então era tipo como não vão me deixar ir para aí, então mesmo já vou dizer que eu não vou ali, eles vão tipo pro caralho, estás a ver? Sentia que era esse mambo, boy. Estás a ver? Porque eu não acredito que quantos unders eles ligaram para ir na televisão e deram a dica que não. Por exemplo, não estou a falar que o pessoal daqui, acho que ninguém, estás a ver? Então, como a mídia não tinha tanto interesse, principalmente por causa do conteúdo que se metia, então era tipo, como não me chamam aí, então tipo, mando esse mambo tipo pro caralho. Mas pronto, o Kid conseguiu entrar ali e. O Samurai trabalhou mesmo de forma diferente a cena do caminho, mesmo até do ponto de vista visual, ou seja, se tu reparares a capa do álbum Caminhos, já é uma capa totalmente diferente dos álbuns todos que iam sair, com a capas uma foto toda à toa, não sei o que, a cena já tinha mesmo tipo uma outra estrutura, sentias mesmo que o Samurai já estava a tentar dar um outro ar à cena, essa cena que tu disseste bem, uma cena underground, mas com uma projeção virada para o mainstream, ou seja, o nigga tem que estar no topo e sair da cena do underground. E então, como o David estava a dizer, conseguiu, porque depois disso o Kid tirou álbuns, encheu o pavilhão da Cidadela, enchia a Praça da Independência sempre que lançasse uma. Que é uma cena até, que falaste agora da cena do Kid, que é um mambo que o Samurai acabou por criar, de um ponto de vista, que é, além do Kid ter fãs, o Samurai também tem fãs, tipo há gajos que passavam a comprar discos do Kid, mas também passavam por causa do Samurai em si, estás a ver? Por causa da Mad Tapes. Por causa da Mad Tapes, por causa da cena da legião de fãs que a própria Mad Tapes foi criando, independentemente dos artistas, a própria Mad Tapes em si criou uma base de fãs, também fez muita força do trabalho que o Samurai fez. Depois dessa cena do Kid, o sucesso que o David estava aqui a dizer, encheram o pavilhão da Cidadela, que aliás é uma cena que eu acho que é única, atualmente não há mais nenhum rapper que tipo fez aquela cena o que fez. Por acaso sinto muito de não ter estado nesse show, mas tem e como é que não, a casa caiu, mano. A casa mesmo estava mesmo lotada, estás a ver? E o people mesmo a cantar, aquele mesmo era tipo o pavilhão todo a cantar os sons dele, estás a ver? E era mesmo tipo por acaso não tem esse registro gravado na minha memória, infelizmente. Não sei o que aconteceu nesse dia, infelizmente não tive nessa cena, mas como o David disse bem, e aliás tem muitos vídeos e fotos na internet que a casa caiu mesmo para geral, e é um mesmo histórico dentro do jogo até hoje. E depois dessa cena de todos os sucessos do Kid, com o álbum, mixtape, breves considerações, não sei o que, surge então outros elementos, niggas frescos na Mad Tapes. Fala aí. Estamos a falar de Lucácio, Baltapi, estamos a falar do Lucácio, Baltapi e o Fly Squad. Era tipo, o Kid estava ali sozinho, então precisava tipo de fazer um upgrade para dar também aquela back. Entrou o Fly tirou um álbum, né? Pela Mad Tape, entrou o Lucácio, que não tirou nada. Um EP. Um EP, o Fly é um EP. EP Stratos. EP Stratos, que também tocou fixe. Não foi bom, claro, mas principalmente no seio do movimento. Depois entrou o Lucácio e entrou o Baltapi. Estes dois, no tempo que ficaram na Mad Tape, tirando músicas e participações no álbum dos niggas, não tiraram nada solo, que eu me lembro, acho que não tiraram nada. Portanto, são, no meu ponto de vista, artistas que eram tinham nome tipo por serem da Mad Tape, mas em termos de trabalho não tinha nada. E como é que chega a cena do Fly entrar para a cena da Mad Tapes? Na verdade, como tu disseste, o Kid estava ali alone, mas atenção, se tu reparares no vídeo, acho que é Reeducação, aquele vídeo onde o Kid está com uma barranação hip hop, já não é sinceramente. Esses niggas já estão no vídeo, ou seja, já era uma beca que o Kid tinha, mas não era oficial, ou seja, eram niggas que já estavam no jogo, mas não tinham aquela visibilidade. E já estavam na beca do Kid, porque se eu me lembro, em rodas do freestyle, no Alda Lara, o Fly estava em rodas do freestyle e o Kid também estava lá. Nas rodas do freestyle que haviam, participavam Boy G e outros niggas. Já me lembro de ter visto lá o Fly Squad, que depois dele já, de forma independente, ter lançado a mixtape
Breves Considerações? Não, Breves Considerações essa é do Kid. Diretamente do underground. Diretamente do underground, acho que Fly. despertou algum interesse, o Fly Squad ia lançar a mix, acho que despertou algum interesse por parte do Samurai, mas no meu ponto de vista foi o Kid, que se calhar deu um toque ao Samurai, que olha, aí tem um gajo com um material fresco, é pesado, e aí e coloca. Não sei muito bem como é que foi a entrada depois do Bautapi, aliás não, o Kid MC era afiliado de uma cena que era a Caixa do Pandora, boy, que era a Caixa do Pandora, onde estava o Lucassi, o Bauta, o Fly e outros niggas, Subversivo, o Infinito, não sei o quê. Então dessa forma acho que os niggas entraram na Metapes, mas é como o David disse, e bem, esses niggas, o Fly lançou um EP, os Trats, que não foi um boom em termos de impacto dentro do jogo, mas já ficou conhecido muito também por causa de uma participação que ele teve na música do Kid, do álbum Incorrigível. Do álbum Incorrigível. Do álbum Incorrigível, que o Fly Squad teve bem na faixa e aí também subiu. Agora, quanto aos outros, tivemos Lucas e Bautapi, nomeadamente, em termos de trabalhos a solo, quase que não apresentaram nenhum tipo de material tão relevante que lhes colocasse tipo no topo como grandes MCs, mas o facto de serem da Metapes, deu-lhes um certo estatuto. E depois de muito tempo parado, estou a falar desde depois de 2007, o Raftag, aliás, o Samurai lança um novo álbum do Raftag. Acho que o Raftag, assim, esse mesmo foi um bom estranho, porque acho que o Raftag já não fazia parte da Metape. O Raftag, no meu ponto de vista, era tipo a Metape a distribuir o álbum. Acho eu, mas não foi. Mas eu não acho, boy. Eu senti. Acho que o Raf foi um álbum do Raf que demorou, boy, que eu acho que até o Raf dava dica, tipo, a cena está a demorar porque não tinha com quem lançar. Essa cena que eu estava a dizer, essa cena que eu estava a dizer. Mas ainda depois do sucesso do Kid, o sucesso do Kid foi uma cena boa contínua, tipo, o Kid começou a explodir em 2008 e depois dali, sempre a explodir. E agendas do Kid, não sei o que, muitos shows, não sei o que, e eu já li, e eu me lembro agora de ter lido documentários do Raftag, tipo, e mesmo até publicações nas redes sociais. De estar um bocado triste. Democracia. Não é Imortal. Não, Democracia foi lançado primeiro com o álbum do Kid. Democracia saiu em 2007, o álbum do Kid saiu em 2008. Para falar mesmo do Imortal. Já li muitas publicações, lembro-me de ter lido muitas publicações do Raftag, em que ele dizia-se triste e abandonado pelo Samurai. Tipo, o único problema, não há carinho, não havia aquele carinho. Porque era tipo assim. Porque o Raftag é tipo um gajo da fundação. Da fundação, mas era a cena, eu acho que assim, o pessoal, e se calhar eu também, a minha visão, eu posso estar errado, era do tipo, o Samurai começou a investir seriamente nisso com a cena do Kid e ele sentia os lucros que entravam na cena do Kid. E eu acredito que não sei se no Rafa ele ia ver os mesmos lucros, então provavelmente não ia ter o mesmo investimento que ele tem porque ele fez com o Kid. Estás a ver? Então acho que se calhar por isso foi metendo no pause o Rafa, foi metendo no pause, estás a ver? Até a cena sair. Nesse intervalo todo. Acho que o álbum do Rafa, quem na verdade fez distribuição foi a Poltersonic, boy. O álbum do Raftag? O último? Não, eu fui na venda do álbum do Raftag. Era a mesma Metapes? Era a mesma Metapes. Era a mesma Metapes. Era a mesma Metapes. A Poltersonic lançou o último álbum, que é do AKM, que lançou o último álbum do Bob, aqui na banda. Quer dizer, o Bob, por norma, o Bob, os lançamentos do Bob eram feitos pela Metapes, mas depois quebrou-se um vínculo entre ele e a Metapes, e quem assumiu essa cena foi a Poltersonic. Mas a cena da Poltersonic, vamos falar no outro dia, vamos continuar aqui na cena da Metapes e o Samurai. Nesse intervalo de time, não sei o que, explodiu a cena do Kid, depois lançou a cena do Raf e depois começaram a aparecer outros niggas, dentre eles o NGA, boy. Ali apareceu o NGA e tipo NGA e Força Suprema, sabe? Eu acho que quando aparece o NGA e a Força Suprema, né, faziam a cena deles, mas tinham uma boa relação com a Metape. Mas depois eles assinam pela Metape para distribuição. Né? Não era tipo, eles não são artistas da Metape, é apenas distribuição cá em Angola. E no meu ponto de vista, isso é uma cena que não aparentava, acho que não era tipo fora a pessoa não conseguia notar, mas eu acho que dividiu um pouco daquilo que era a Metape, porque primeiro, a Metape tinha um formato mesmo underground, e os artistas estavam lá no mesmo under, e eram de certa forma até artistas que chocavam com aquilo que era a temática da Força Suprema, então mesmo um gajo também quando ouvi tipo, RNG aí, tipo, foda-se, mano, samba estranho, Tipo, como é que fica tipo
Epa, por exemplo, tu vias no show do Kid, por exemplo, o AJ cantou. Tá a ver? Aquele mambo me questiona, tipo, mas será que aquele mambo é mesmo mambo do Kid ou mambo da editora? Da Metape? Tu questionas e muita gente questionava o Kid, tá a ver? Mas esse é um mambo, tu cantas numa editora, as regras não são só tuas, também tem que seguir as regras da editora. Imagina, o Kid vai meter os cantores dele, a editora também vai meter os cantores dele, tá a ver? E quando entra então a Força Suprema para a distribuição, a Força Suprema depois tipo, começa a tomar conta do game, do mercado, tá a ver? Eu sinto que o Samurai tipo, desviou um pouco o foco naquilo que são os rappers mais undergrounds da Metape, vou falar tipo de não, Kid. mais undergrounds não, os rappers da Metape. Os rappers mesmo da Metape. Porque até o Samurai, não, a FS era só distribuição. Era só distribuição, então tipo... E agenciamento, não sei o que, né? Ficou tipo um mambo, o nigga só estava a trabalhar com os niggas da FS, porque de certa forma os niggas estavam a dar mesmo cash, estás a ver? Bué de shows, e acho que o Samurai além de ser distribuição, né, de vendas, também tem um trabalho de agenciamento. Para tocar na banda. Então, mano, eu senti aí um cochito, tipo, os niggas os puros niggas da Metape já não, estás a ver? Já não estavam... não estavam a trabalhar tanto, mas as críticas eram tantas, não estavam a trabalhar não estavam a ser focados. As críticas eram tantas que eu bem me lembro que o Samurai fez até um comunicado a explicar tipo, os motivos que fazem com que ele não está a tirar os outros tropas. Me lembro. Uma questão de produto, uma questão de material. Os niggas não estavam a produzir. Não estavam a bombar, por isso é que não estava aí. Os gajos também estavam a trabalhar mais. Como é que tu olhas para esse comunicado do Samurai? Mano, foi a dica do Samurai. Infelizmente os outros artistas, ninguém disse que era mentira ao vivo. Se o Samurai chegou e disse, eu não estou a lançar mais esse juiz, porque eles estão a trabalhar pouco, não estão a apresentar produto. E nem o Samurai, nem o Lucas, nem o Kid, nem o Baltapi, nem o Fly, ninguém reclamou. Porra, é porque o Samurai tem razão. Ao menos que os niggas tinham algum medo de sofrer uma queda. Então pronto, o Samurai falou, os outros não responderam, pronto. Depois desse mesmo surge então o último álbum do Kid. Que eu acho que... Não, o último não. Depois surge o Sombra. Depois do lado da moeda. Tipo, podemos juntar os mambos, né? Que eu acho que o Sombra ainda andou um cochito. Mas o dois lados da moeda mesmo em termos daquilo que é promoção, em termos daquilo que já foi investimento, tipo, já não senti. Estás a ver? Já não senti muito no mambo do Kid. Senti de certa forma que o Samurai já não estava tão... Essa é a minha visão, posso estar errado, mas já não estava tão... Tipo, pelo love. Ele já estava aí, tipo, ele já meteu kumbu, então também todo o mambo que ele metia kumbu, ele queria ter retorno. De certa forma, é legítimo. É um investidor. É negócio, ele já estava a olhar para esse mambo como um negócio, já não estava a olhar simplesmente como uma cena de love, um certo romantismo na cena, tipo, e ficou assim, veio a cena em cima. Era tipo NGA, depois o Prodígio lançou, depois FS, e ficou assim, mano. Depois já nunca mais ouvi falar do Kid. Tipo, em termos de trabalho, nunca mais e a própria cena da Metape, foi enfraquecendo, boy. Tipo, de certa forma a cena foi enfraquecendo, tipo, digo enfraquecendo no sentido, não, digo enfraquecer em que sentido? Ok, estão no jogo, com novos niggas a abolir, com a cena do Samurai, da cena do agenciamento e também da distribuição do material da Força Suprema, mas digo, a cena enfraqueceu no ponto de vista daquele público amante da Metapes, do material pesado e mambo underground, mesmo tipo a essência do jogo, do rap, né? Tipo, entre aspas, né? Porque os niggas também são livres de cantar, cena que não estamos aqui para julgar se é mambo da essência, se não é mambo da essência ou não. Mas tipo, aquela base de fãs da Metapes foi enfraquecendo cada vez mais. Por causa da cena da Força Suprema, muito por força daquele mambo que era a cena que falaste bem, entre o choque de ideologias dentro da Metapes. Mas agora a dica que surge aqui agora, foi fixe ou não o Samurai ter abraçado esse mambo, boy? Olha, boy, é assim, o mambo da FS, eu não consigo responder assim, tipo, se foi fixe ou não. O que eu tenho que dizer é o seguinte, há um mambo que eu me questiono, boy, de certa forma. Tipo, assim, tem duas questões. A primeira é, o Kid, quando lançou o mambo dele, tinha bué de fãs, ou seja, a Metape em si tem tipo já uma legião de fãs. Eu fico a me questionar se na verdade aquela legião de fãs são legiões de fãs da Metape, porque se for da Metape, qualquer artista que for pela Metape, os fãs vão estar, estás a ver? Pode ser um casamento, a Metape pode ter uma parte de fãs e o artista também pode ter uma. E depois tem a cena de eu reparar, por exemplo, imagina, o Kid, o pessoal do Kid principalmente era um under.
que chocava contra o comércio. Yeah. Mas o NG é um mainstream, é mesmo um Yeah. comercial, estás a ver? Tipo, naquela que é. Ideologias totalmente diferentes. Yeah. Mas quando o NG, a Força Suprema foi tirando cenas, mas na Praça da Independência ficava lotada na mesma. Yeah. Estás a ver? Yeah. Os estavam já lá tipo às 0, boy. Yeah, Estás a ver? yeah, 0 yeah, horas yeah. do dia Do lançamento. dia Os já estavam anterior, lá, yeah. estás a ver? Yeah. Agora fica Quer dizer, 0 horas do dia anterior, não, tipo, da noite da noite anterior, estás a Yeah, ver? yeah. Então fico, bom, em termos comerciais, Yeah. não foi uma like pela Yeah. Metei, estás Yeah, a ver? yeah. Mas tu sentias que uma coisa é tu pegares um artista que vai só fazer lançamento e distribuição, outra coisa é ser um artista da tua casa, é Yeah. totalmente diferente. Yeah. Estás a ver? O Kid e outros niggas eram mesmo da Metei. O Yeah. NGA, Força Suprema são um que tinham o mambo preparado, mas estavam no Yeah. Samurai, tá clean, vamos distribuir Yeah. aqui em Angola e show, estás Yeah. a ver? Yeah. Então, isso de forma comercial Tá fixe. tá fixe, boy, porque Yeah. fez com bu. Yeah. Agora fica a me questionar, tipo, aqueles fãs que estavam lá, na verdade, eram fãs. Yeah. Tipo, Da FS, eram fãs da eram Metei. fãs da Medtape. Será que eram aqueles mesmos fãs que ficavam à espera do mambo do Kid? Estás a ver? Yeah. Ou então aqueles fãs, o NJ que trouxe. Yeah. Estás a ver? Ou, Yeah. ou são os fãs da Medtape, estás a ver? Yeah. Mas naquilo que é para aquele people mais conservador do rap, não sei o Yeah. que, tipo, foi Yeah. um move off. Mas acho que comercialmente pro Samurai foi um mambo fixe. Yeah. Estás a ver? Foi um mambo fixe porque todas as vendas da FS estavam lá. Mas naquilo que é a estrutura de fortificar Yeah. a editora, Yeah. para mim foi um mambo like. Yeah. Porque de certa forma roubou um pouco da atenção Yeah. para os artistas que eram Yeah. de raiz. Yeah. E tipo, as atenções foram focadas todas para os niggas que estavam Por simplesmente na cena da distribuição na e distribuição, agenciamento. e né? agenciamento. Yeah. Sabe? Então vejo tipo nessa perspectiva. Tipo, Yeah. teve um lado fixe, comercial, Yeah. mas naquilo que é estrutura e é tipo deixar sólida a Medtape, acho que vacilou um cochito. Yeah, eu concordo contigo. Yeah. Agora, depois dessa cena toda da entrada do pessoal da FS e a cena que nós já falamos aqui sobre o choque de ideologias, surgiu então a cena que pouca gente esperava, que é a ruptura definitiva entre o Kid MC, Lucasio, Bautapi, Fly Squad da Medtapes. Yeah. Yeah, tipo, os niggas saíram. Yeah. Yeah, os niggas saíram. Epá, era mesmo natural, boy. Yeah. De certa forma, até já saem tarde, no meu ponto Yeah, de vista, estás yeah, a ver? yeah. Epá, não sei, internamente não sei o que aconteceu para eles saírem, não sei, Yeah. mas pronto, dá para perceber, pô, que os niggas já não estavam a sentir confortáveis aí, Yeah, estás a ver? yeah. E em vez de tu estás numa editora só pelo name, pô, Yeah. não fazer isso, eu tomamos sozinho. Aliás, Yeah, eu sempre fui da opinião, que quando tu estás numa editora, a editora não está a fazer quase nada por ti, Yeah. mano, esquece esse mambo, boy, faz o teu Yeah. mambo, estás Yeah, a ver? yeah. Agora, eu não sei, o Kid, por exemplo, fez um texto a explicar os mambos, eu não sei o que Que já havia choques de ideia, não mas sei o quê. pá, também esses choques, no meu ponto de vista, acho que esse choque já tem, dá bom tempo. Yeah. Tá a ver? Se calhar só depois saturou, estás a ver? Yeah. Já tem bom tempo. E epá, os niggas saíram, o Samurai nunca falou nada a respeito, Yeah, acho, nunca yeah. explicou. Nunca Agora que eu acho que devia, no meu ponto de Devia, vista. acho que sim, acho que Yeah, devia, pode acho que ele explicar, devia. Acho que mas devia eu dar uma dica também. Yeah, mas eu acho que provavelmente ele já não quer tipo, ter artistas que fazem mesmo parte da editora. Yeah. Se calhar o nigga não deve ter mais tanto time, já não deve Yeah. ter tanta vontade de meter cash. Yeah. Pode ter também um monte de fatores, estás a Yeah, ver? yeah. Se calhar agora é só, a Medtape acho que só está numa questão de distribuição. Yeah. Estás a ver? Tipo, eu vou tirar um mambo, pá, eu ligo pro Samurai, como é Samurai, quero tirar um mambo, vou te mambo. mostrar Se um ele mambo, se ele tiver interesse, curtir, yeah. ela ajuda na distribuição de venda, tipo, Yeah. se não curtir, não. E de certa forma isso é tipo, quando não aparece ninguém Yeah. para tu fazer distribuição, tu não existes. Yeah. Estás a ver? Yeah. Nesse momento o Medtape, o que é Medtape? Yeah. Não tem nenhum artista, pelo que eu saiba. Yeah. Nesse Raftag, boy. O Raftag ainda é da Medtape. Não sei, boy. Raftag, não acredito com o Raftag. Nunca vimos nenhum documento do Raftag, boy. Nunca Não, vimos mas- nenhum documento, já vimos um documento do Kid. Mas Nunca vimos nenhum documento do não, mas acho que o Raftag. Raftag é o Raftag é, pá, sempre foi um artista boa foda, boy, tá a ver? Yeah. Aqueles vídeos que acho que se ele tivesse que sair da Medtape, ele não tinha que fazer documento nenhum, tá a ver? Yeah. Eu acho, tá a ver? Yeah. Assim, tipo, vendo pelo que o Rafa é, acho que é. Mas epá, não sei, boy, não sei se o Rafa é da Medtape ou não. Eu acho que o Rafa já não é da Medtape. Yeah, Eu acho que yeah. nesse momento a Medtape não tem nenhum artista. Nesse momento a Medtape, o que é a Medtape? Yeah, nesse momento, o que é a Medtape? Essa é a cena que vocês vão deixar ali nos comentários. Se a Medtape morreu ou não. Ali nos comentários vocês vão deixar o vosso ponto de vista. Falamos aqui sobre vários aspectos, sobre o moves do Samurai dentro do jogo, a história da Medtape, o que é que vocês acham sobre o facto do Kid MC, quais são os motivos que fizeram com que os elementos como Kid MC, Fly Squad, Bautapi, Lucasio saíssem da Medtape, a parceria com a FS foi benéfica ou não para com a Medtape e pro Samurai
Samurai, enfim, uma série de cenas que se levantaram aqui, que vocês vão deixar ali nos comentários. Qual é a vossa ideia com relação a esse mambo? Eu e o meu homeboy ficamos por aqui. Há uma cena que nós esquecemos de falar só aqui para rematar, que é a primeira mixtape da Eva, foi lançada pela Rainha Ginga do Rap, também foi lançado pela Medtapes, praticamente, concretamente o Samurai. Foi a primeira pessoa que deu aquele empurrão a Eva dentro tirou até da cena. no mesmo dia que o NJ, né? O NJ, o lançamento do álbum do NJ, né? Filho das Ruas. Ou a cena do Prodígio? Não, do NJ. Do NJ, Então, família, era só... King, filho da rua do King, ok? King. Então era mais um subsídio que faltava aqui, lembrei-me agora. Então, família, são essas as questões que ficaram ali. Por o que vocês acham sobre a saída desses elementos também, tapes? O David acabou por dar aqui também uma pergunta que é também para reflexão. Hoje em dia, o que é que a Medtapes é dentro do jogo? Vocês deixam vossas opiniões ali nos comentários. E nós vamos sair dessa, Moui. Estou contigo, valeu. Esse foi mais um Qual é a Ideia? Vocês deixem aí vossas dicas nos comentários. Nós estamos aqui. One.